Pronto, boa tarde a todos. Vamos dar continuidade à nossa programação semanal de avaliação, de acompanhamento, de dar as informações dos projetos de pesquisa que estão sendo desenvolvidos no âmbito do PRINT da UFRN e demais ações de internacionalização. Hoje nós temos a professora Ana Paula, que junto com o professor Daniel coordenam um projeto específico em parceria com o BAN na Alemanha. Então agradeço já de antemão a participação do professor Pedro Dolabella, que está no horário alemão, né? Então está bem tarde lá, mas mesmo assim se dispôs a participar conosco, né? E passo para a Ana para conduzir aí essa tarde de seminários, né? Certo, boa tarde a todos, né? Professor Rubens, muito obrigada aí pela introdução. Agradeço a presença, né, aqui de todos, né, especialmente ao Dr. Pedro Dolabella, né? Vamos lá, eu vou fazer uma apresentação assim bem rapidinha, tá? Só para situar aqui o tema, tá? E aí vou passar a palavra, né, para os demais. Só um minutinho. Eu vou compartilhar aqui a tela. Vocês estão vendo minha tela? Se puderem só me confirmar aí. Sim, Se Ana, tá sim. Oi? Sim, sim. Certo. Agora não está no modo de apresentação, tá? Isso, vou colocar aqui. Pronto, agora sim. Tá? Beleza, Pronto, perfeito. obrigada. Bom, gente, né? Então, boa tarde, bem-vindos, né? Mais uma vez. Hoje, né, continuando a série, né, de webinars, eu vou falar um pouquinho sobre um projeto, né, de parceria que a gente tem, né, o UFRN tem com o BAM, um instituto em Berlim, na Alemanha. Projeto, né, como o professor Rubens falou, de coordenação do professor Daniel, né, do qual eu faço parte também, tá? Eu sou professora do Departamento de Engenharia de Materiais. Bom, o nosso projeto, né, dando uma introdução aqui ao tema, né, o nosso projeto, né, CAP Sprint, ele com o tema de autorreparo, né, em compósitos de matriz epóxi para uso em pás aerogeradores, tá? O que acontece? O autorreparo, ele é um tema muito relevante atualmente, tá, em engenharia de materiais, e a pá de aerogerador é um dos componentes mais críticos quando a gente leva em consideração esse sistema de geração, né, na turbina eólica. Porque está submetida, né, a vários fatores ambientais, né, carregamento mecânico contínuo, né, que podem influenciar, né, a resistência desse material em serviço, a durabilidade dele, né, e todos esses fatores levam à formação de microtrincas, tá, que vão, então, né, ter um impacto no material, na durabilidade do material, né, em longo prazo, e essas microtrincas não podem ser reparadas, né, por essas técnicas tradicionais de reparo, tá? Elas são difíceis de detectar, tá, na estrutura do material e são, a princípio, né, muito difíceis de ser reparadas, né, a não ser quando a gente lança mão dessa técnica, né, de materiais com a capacidade de autorreparo, que são materiais que têm, então, essa habilidade, né, de reparar microtrincas, tá? Aqui tem uma figurinha que vai, né, ilustrar um pouquinho o processo, mas quando existe uma microtrinca, esse material é capaz, então, de fechar essa trinca e restaurar parcialmente as propriedades do material. É uma alternativa, né? Materiais com capacidade de autorreparo é uma alternativa a métodos de reparo, né, convencionais, que, como eu falei, né, são incapazes de reparar microtrincas, né, na estrutura do material. O objetivo é fazer uma extensão da vida, né, em serviço, do tempo de serviço desse material, né, quando exposto a esses agentes ambientais, né, ao carregamento mecânico,
Então, né, quando acontece esse autorreparo, o objetivo, né, é reduzir ciclos de manutenção e aumentar a confiabilidade dessas estruturas, né? É uma alternativa inspirada, né, na natureza, a gente sabe, né, tem uma figurinha aí, a gente sabe que, por exemplo, quando a gente tem um corte aí no dedo, né, o nosso organismo é capaz de reparar, né, de fechar esse defeito, tá? Então, materiais com alto reparo têm essa inspiração, né, biológica, tá? De tecidos biológicos. Quando a gente fala em reparo, né, estou falando da recuperação de propriedades, né? Essa eficiência de reparo, ela vai estar ligada, né, ao quanto eu consegui recuperar de propriedades que inicialmente estavam, né, no material original. E nesse projeto, né, que a gente tem em parceria com o Instituto BAN, né, que o Dr. Pedro Portela vai falar um pouquinho, daqui a pouquinho, nós temos, né, então, a possibilidade tivemos a possibilidade, por exemplo, eu tive a possibilidade de um período de 12 meses, né, nessa divisão 5.3 de composto de matriz polimérica, né, no Instituto BAN, em Berlim, na Alemanha, eu fiquei lá por 12 meses, aonde, né, foi conduzida uma investigação, né, do efeito desse agente de reparo, né, que é um dos agentes possíveis, né, de ser colocado na resina epóxi, que é o polietileno com ácido metacrílico, tá? Aqui tem uma micrografia dessa partícula, né, na matriz epóxi. E nesse estudo, né, foi investigado qual o efeito desse termoplástico nas propriedades mecânicas, o efeito do tamanho da partícula dele nas propriedades mecânicas do material, principalmente com relação à propagação de trinca, tá? Além de outras propriedades. Mas esse estudo, né, está sendo, os artigos, né, relativos a esse estudo estão sendo confeccionados, né, e estão atualmente em confecção, né, como eu falei. Bom, além, né, desse período meu de 12 meses, né, existiu também a possibilidade de doutorandos aqui da UFRN, né, irem ao Instituto BAN para conduzir pesquisas, né, dentro desse projeto, né, eu vou chamá-los daqui a pouquinho também para falar um pouco, tá, de doutorado sanduíche, também por 12 meses, tá, que é a Alane e o Eric que vão falar daqui a pouquinho. Mas, inicialmente, né, eu gostaria aqui eu ia dar essa introdução aqui bem pouquinho, né, sobre o tema, né, e agradecer muito, né, ao financiamento aí através do programa Print, né, ao Instituto BAN, né, que está aqui o Dr. Pedro Portela, agradecer muito, né, pela possibilidade dessa parceria, né, se não fosse o Dr. Pedro aí, a gente não teria, né, essa possibilidade, né, agradecer ao professor Rubens também pela possibilidade, aí na UFRN, dessa colaboração. E eu gostaria agora, então, de convidar, né, o professor Pedro Portela para falar um pouquinho sobre o Instituto BAN, falar, né, sobre essa nossa cooperação, né, como é que tem sido, e agradecer, né, mais uma vez aí por estar aqui conosco hoje, né, e poder falar um pouquinho, agradecer aí pelo aceite do convite, tá? Seja muito bem-vindo, obrigada. Um prazer, obrigado, Ana Paula. Eu não conheço ainda esse mecanismo, essa plataforma do Google Meet. Quero ver se eu consigo fazer a apresentação sem partilhar. É nessa setinha que está. Pois é. Agora. Para mim, pelo menos, funciona melhor quando você põe a setinha e coloca compartilhar a tela toda. Mas você toda. Pois é, eu tentei, mas ele não está. Agora sim. Tem a possibilidade também de compartilhar um arquivo. É o que eu estou tentando agora. Apareceu? Sim. Tá. Isso, ótimo. Tá em modo então tá bom. Então, de novo, esse instituto fica aqui em Berlim. Eu vou falar rapidamente sobre o instituto e depois situar mais essa cooperação internacional, que é a cooperação internacional em si. Esse nome complicado está para o Instituto Federal para Pesquisa e Ensaio de Materiais,
Ele está inteiramente aqui em Berlim. Essa é a nossa área central, que foi onde eu trabalhava e onde a Ana Paula, o Eric e a Lana ficaram. E nós temos ainda outros campi aqui em Berlim diretamente. Esse é um campus interessante, ele fica, na verdade, já ao sul, você está no meio do mato, onde você pode fazer experiências que não podemos fazer no centro da cidade, em que façam explosões, chamas, barulho, etc. Porque digamos, a tendência do Instituto o nosso lema é exatamente segurança em tecnologia em química, e isso é historicamente, essa é um pouco da história do nosso instituto. Ele já vem desde 1871, que foi quando se criou o Império Alemão, sob a forma que ele hoje está unificado. Desde lá, não é por acaso que tenha acontecido nessa época, não só politicamente, mas economicamente a Alemanha estava se desenvolvendo muito. No auge da Revolução Industrial, e a importância que tem, primeiro, em termos de segurança. Vocês veem esse retrato de uma locomotiva que explodiu, e um vaso de pressão, ele tem uma energia acumulada muito grande. Quando ocorre algum problema, normalmente de material, e que esse vaso de pressão ceda, em que ocorre uma trinca, essa energia é liberada de uma forma rápida, para ter uma explosão, e geralmente está até com vítimas fatais. Então, acompanhando a Revolução Industrial, havia necessidade de se garantir a segurança pública e, por outro lado, isso que é muito importante também, um viés econômico, em que a missão do nosso instituto e até hoje ainda garantir o desenvolvimento da tecnologia alemã, da indústria alemã, através dos materiais. Ele tem uma parte química, se vocês viram, então, aqui, essas são alguns números sobre o nosso instituto. São cerca de 1.700 pessoas trabalhando, 1.000 com uma posição permanente, e os outros 700 são exatamente alunos, como no caso da Lana e do Eric, que vieram, passaram por um ano, outros que nós contratamos por 3, 4, 5 anos para fazer pesquisas. Então, o pessoal flutuante, e são em volta de 700, muitos deles estudantes. Nós temos duas características centrais: uma parte química, onde vem desde a química analítica, como também esses dois departamentos aqui que trabalham mais com essa questão de segurança. Uma interface entre materiais e meio ambiente, onde tanto a influência dos materiais sobre o meio ambiente, quanto a influência do meio ambiente sobre os materiais são investigados. E depois uma série de departamentos, onde nós trabalhamos mais com materiais em si. O departamento do qual eu era diretor, onde a Ana Paula lá e Eric ficaram, esse departamento de engenharia de materiais. Um outro aspecto interessante do nosso instituto é como são, eu falei, 1.700 pessoas trabalhando em vários departamentos e com competências bastante distintas. Foi muito importante para o trabalho deles também a interação com esse departamento número 8 de ensaios não destrutivos, onde eles tiveram a possibilidade de empregar uma técnica de microscopia de raio-x para caracterizar. Eu imagino que a Lana vai depois falar um pouco mais sobre esse método, para caracterizar também integralmente as amostras que ela trabalhou e caracterizou. Ou seja, é muito importante para nós também essa interdisciplinaridade, onde vários aspectos são trabalhados com uma grande capacidade, com grande intensidade, e aonde você, mesmo a partir de um departamento, você pode rapidamente evoluir e buscar outros tipos de investigações, outros métodos que possam lhe ajudar no seu trabalho. Nós dividimos o trabalho desses 11 departamentos em 5 áreas de concentração. Uma área de concentração muito importante para a Alemanha, nós estamos alocados ao Ministério de Economia e Energia, é a parte das energias renováveis, exatamente para a descarbonização da sociedade, e nós focalizamos aqui, então, todos os aspectos de materiais relacionados com conversão de energia, exatamente como a Ana Paula já colocou nessa introdução dela, sobre aspectos de materiais para prolongar a vida, melhorar o comportamento de conversores de energia. No caso aqui, um aerogerador offshore, onde há ainda mais importância de você ter considerações sobre o tempo de vida prolongado. Nós temos também uma área de infraestrutura. Essa aqui é uma foto histórica de um acidente que ocorreu
no Palácio de Exposições aqui em Berlim, que foi o primeiro caso em que se teve o que hoje nós chamamos de corrosão sob tensão, e que se verificou que o concreto protendido tinha uma falha, ou se não se prestasse atenção na hora de se fabricar, e como foi a primeira obra que foi feita usando essa técnica, ocorreu esse acidente, e com essa caracterização passou-se a tomar muito mais cuidado sobre isso, ou se considerar muito melhor como deveria ser usada essa técnica para evitar acidentes desse porte. Essa área também que eu falei de interação entre materiais e meio ambiente. Nesse departamento nós temos no porão uma série de salas pequenas, onde lembra um pouco e a situação, né, quente, úmido, então várias cepas de cupins do mundo todo, várias cepas aí do Brasil também, mas também da Austrália, da França e de outros países que acontece e que investiga, porque a Alemanha tem uma tradição muito grande de exportação, então é necessário saber como proteger os materiais, como proteger os componentes contra cupins. E duas áreas centrais, que são as tradicionais departamentos do Instituto, que é a área de materiais e a área de ciências analíticas, de um modo geral. Há uma área muito interessante que eu sempre gostei muito de trabalhar, que é a análise de falhas, prevenção de falhas, análise e prevenção de falhas, onde esse foi um acidente à esquerda. À direita vocês veem um acidente que ocorreu com um trem de alta velocidade e que ocorreu pela fratura completa de um desses eixos. À direita foi um outro acidente que ocorreu em função de uma tempestade de neve, uma característica especial, que ela ficou 3 dias no mesmo lugar e levou à fratura dessas torres de transmissão. Ao todo foram quase 100 torres de transmissão que falharam e provocaram um blackout numa região enorme. E por que isso aconteceu? Então nós fizemos uma investigação bastante longa sobre isso. Então essa é uma área muito interessante, em que se concentra, nós colocamos um grupo de trabalho de 30, 50 pessoas trabalhando só sobre isso por algumas semanas, alguns meses, em função da importância econômica desses acidentes. E passando então agora rapidamente para a questão de cooperação internacional, eu gostaria de voltar ao programa Ciência Sem Fronteiras, 2013, 2016, em que muitos estudantes, especialmente estudantes de graduação, tiveram a oportunidade de vir para o estrangeiro. 5 mil ao todo vieram para a Alemanha, desses 5 mil, 50 estiveram lá conosco no BAM. E o que me deixa com muito gosto é que desses 50 estudantes, vocês veem bem clara nessa foto a Marina, lá do Espírito Santo, ela está fazendo doutorado. A Esther, que está aqui ao lado, está fazendo doutorado também em Dresden. Os outros rapazes que estão aqui atrás, todos eles estão empregados também com carreiras muito bonitas. Então, eu sou um fã ardoroso do Ciência Sem Fronteiras, porque com os 50 estudantes que eu tive aqui comigo no Instituto, uma beleza ver o impulso que eles tiveram, o que eles puderam aproveitar dessa estadia aqui e como modificou a vida deles. E essa foi também uma experiência muito gratificante para nós, e isso é que é importante ver. No processo de cooperação, são dois lados que estão envolvidos. Então, não só o enriquecimento pessoal, o enriquecimento técnico de um aluno que passa aqui 12 meses, a Alana e Eric vão falar exatamente sobre isso, não é só essa parte do que o convidado, o que o aluno que vem para nós recebe, mas também o enriquecimento que nós temos disso, porque foram trabalhos interessantes, o que eles fizeram aqui, desenvolveram, é uma contribuição técnica muito boa para nós. Há também um enriquecimento a nível pessoal, em que até hoje ainda se fala dos dois, e se fala também de muitos outros alunos, e se lembram bem da estadia deles aqui, então acho que faz parte de um instituto como o nosso, de pesquisa, que tem um caráter internacional, de ter essa componente muito forte de ter uma série de pessoas que passam e enriquecem também a nossa vida. E por isso nós mantemos essa tradição, tanto ao nível de alunos ainda durante a graduação, como para fazer as teses de bacharelado, de mestrado, e indo também, então, para os estudantes de graduação, ou pós-graduados, seja como no caso deles, em que ficaram só 1 ano, ou 18 meses, também temos, como aqueles que vêm para passar e fazer todo o trabalho de pós-graduação. E abrindo a possibilidade para quem já tiver acabado, então, seu doutorado, para ver com um postdoc, nós temos até um prêmio, uma
fundação, em que nós temos o prêmio Adolf Martins, que foi o primeiro diretor do nosso instituto, em que pode se dar uma bolsa por um ano para um pós-doutorado. E qualquer coisa que vocês queiram ver e também mais detalhes sobre o Instituto, eu estou à disposição, depois podem me contratar através da Ana Paula. E há ainda uma série de possíveis cooperações a nível institucional, sobre isso nós também estamos conversando, e a UFRN sempre é um parceiro bem visto. Nós temos muito interesse para ver e continuar, então, o trabalho com print. E agora... Voltou? Oi? Sim, tá. Então, não, pode falar. Eu queria continuar? Sim, o que eu deixar só claro é o seguinte, que eu já estou oficialmente aposentado, então, pelo BAM, mas que continuo à disposição, facilita muito quando a gente sabe falar a língua e conhece também os detalhes da situação. E eu lembro, já que uma vez que eu fui ao Natal, que a gente foi tomar um café com a Lana e com a Erika ainda para preparar a vinda deles, em que a gente pode conversar sobre muita coisa, como é que é o tempo, como é que é a vida aqui, como é que são os alemães, como é que eles não são, se eles são realmente tão chatos como se fala. Não, é gente boa, a gente sabe fazer. Tem que saber levar, mas isso é importante, exatamente isso que é importante nessa cooperação, não é só o aspecto estritamente técnico-científico, mas também muito mais isso que a gente sempre procura ver quando recebe uma candidatura para julgar alguém que está se candidatando, ver a flexibilidade. Então, ter a forma como vir... Eu não sei, o Thiago vai falar também sobre o trabalho dele hoje? Não. Também, tá. Inclusive, o trabalho do Thiago foi uma coisa até um pouco mais complicada, porque teve uma série de dificuldades experimentais e também com a bolsa. Lembra, Thiago, quando deu aquela complicação com a bolsa? Então, todos esses percalços que no meio do caminho tem, dói, é como você dá uma topada e o dedão dói, mas aí você aprende também como é que você não vai dar aquela topada a mais, ou como vai evitar, ou também como é que você vai catar cavaco para poder não cair. E então, todos esses elementos fazem parte dessa estadia, e eu acho que os três tiveram um bom período aqui, vamos ver o que eles vão falar daqui a pouco, e eu continuo dizendo que foi muito importante para mim ter tudo isso, e estou à disposição. Se alguém tiver interesse em vir para a Alemanha, ou saber como é que é por aqui, pode entrar em contato, que é um prazer. Ótimo, Pedro, muito obrigada. E não foi só os três, não, os quatro, porque eu fui também, para mim foi uma experiência também muito... Sem dúvida, sem dúvida. gratificante. Está falando dos doutorandos. Não, eu sei. Estou brincando. Mas é isso, gente, né? Flexibilidade, eu acho que está... Assim, é a palavra-chave, né, para a internacionalização. Essa cooperação não existiria, né, se não fosse isso, o entendimento aí de ambas as partes, ainda mais num período, né, que acabou que a gente foi em 2019 para 2020, então foi um desafio, eu acho que ainda maior, né, por causa da pandemia, já dentro dos desafios que existem, né, numa cooperação internacional, mas assim, que é muito bom ver todo mundo aqui reunido, né, e que deu tudo certo, né. E, mais uma vez, agradeço muito, Pedro, aí pela apresentação, por todo o apoio, inclusive, que a gente recebeu lá, tá? Mas vamos lá, eu vou, então, continuar, porque o nosso tempo é curto aqui. Eu queria, agora, por favor, né, passar, então, a palavra para a Alana, que foi uma das doutorandas que foi dentro desse projeto, né, para doutorado sanduíche, ficou lá também por 12 meses, né, para ela contar um pouquinho como é que foi a experiência dela lá, né, os desafios também, né, por favor, Alana, obrigada. Oi, boa tarde, vou compartilhar minha apresentação aqui, tá? Eu preparei um PowerPoint rapidinho, porque a gente tem tempo curto, né? Só para falar um pouco sobre a minha experiência como bolsista do programa Capes Print. Meu computador está bem lento, mas vai dar certo. O som está abafado? Mas assim...
Vamos lá, começa Deu a falar. certo? Eu vou falar um pouco melhorou, mais alto. melhorou. Não melhorou, então, Valéria? Falando baixo. Pronto. Bom, meu nome é Alana, sou aluna de doutorado e fui bolsista do projeto CapSprint, pelo programa CapSprint, né, no projeto, em parceria com a BAN. E hoje eu vou falar um pouco da minha experiência, né, quais foram as dificuldades, quais são os processos, o passo a passo para a bolsa ser implementada e como foi minha estadia lá na Alemanha. Bom, eu sou engenheira de materiais, formada pela UFRN, desde 2016. Eu já sou aluna do projeto novo, né, que nem é mais tão novo assim, mas do ciclo do projeto atual, da formação em 2 ciclos. Eu entrei pelo bacharelado em Ciência e Tecnologia, me formei em engenheira de materiais, desde o começo da graduação, praticamente, eu trabalho como bolsista de iniciação científica CAP, já fui bolsista CNPq também, e desde a minha graduação em materiais, que eu trabalho no laboratório de compósitos, sou aluna orientando da professora Ana. Lá também, no laboratório de materiais compósitos, eu terminei o mestrado em 2017, no PPG-100, no Programa de Pós-Graduação de Ciência e Engenharia de Materiais, e desde 2017 eu sou aluna de doutorado no mesmo programa, né? E nos anos entre 2019 e 2020 eu fiz a parte do meu doutorado sanduíche em Berlim, na BAM. Bom, a minha bolsa foi implementada pelo projeto CapSprint, que é um programa institucional de internacionalização da CAPES, né? O edital, ele é divulgado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, costumava ser um edital anual, agora eu não sei mais como está a frequência, né? Porque eu parei de ver. E eu já sabia da existência desse edital, quando eu entrei no doutorado eu já tinha na minha cabeça que eu queria, né, fazer isso, então foi uma coisa que eu fui me preparando desde o começo do meu doutorado. E acho que a ideia da apresentação da gente hoje é também falar um pouco sobre isso, né? Quais são os passos para ser bolsista CapSprint, o que é preciso. Bom, a primeira coisa foi estar inserido em um projeto. No meu caso, como eu sou aluna do laboratório de compostos e a professora Ana já tinha esse projeto em parceria com a BAN, para mim, essa parte do projeto foi um pouco mais fácil, né? Eu já fui inserida nesse projeto como aluna do laboratório, era um projeto que estava na minha área de pesquisa já, desde do mestrado, então a primeira parte dessa caminhada, né, foi trabalhar no meu projeto. Bom, eu trabalho com self-healing desde do meu mestrado, e entre os pontos que são exigidos, né, pela CAPES no edital, para ser bolsista CapSprint, você precisa que o seu projeto ele seja, óbvio, um projeto de tema atual e relevante, e precisa justificar a importância desse projeto, tanto para a ciência local, como para a ciência do país que você vai se destinar, né? No caso, a gente tem um projeto que é voltado para materiais em fase de aerogerador, para materiais que são utilizados em fase de aerogerador, e tem esse apelo da energia eólica que tem sido bem desenvolvida tanto aqui em Natal como lá na Alemanha. Então, a gente conseguiu encaixar, né, um tema de pesquisa nesse projeto, que é inovador, porque essa classe de materiais é nova, que tinha uma justificativa, e eu precisei também, durante o meu projeto, né, a gente escreve um projeto, esse projeto precisa ser escrito, ele é submetido para avaliação, faz parte do processo classificatório, e nesse projeto a gente precisa deixar bem especificado também por que você precisa sair daqui do Brasil para estar nessa instituição no exterior, né? O que é importante para o seu projeto que você não pode fazer lá. No caso do meu projeto, o que era importante, eu fiz um trabalho que precisava de uma máquina de ensaio que fizesse ensaios de fadiga, que tem carregamento dinâmico, e a gente não tinha até então disponível aqui na UFRN, então eu consegui justificar a minha ida com a necessidade desse ensaio. Eu fiz esses ensaios lá, deu tudo certo, apesar da correria e dos percalços por causa da pandemia, né, deu tudo certo. E como o Pedro falou, eu acabei não colocando aqui tantos dos meus resultados, porque eu acho que não era o foco da apresentação, mas eu tive acesso a muitas outras máquinas, muitos outros equipamentos, muitas outras técnicas que eu não conhecia,
e que estavam disponíveis lá na BAN e que eu pude usar, que estavam livres para mim, conversando, pedindo, entrando na fila. A gente tinha acesso a coisas assim que eu só tinha visto até agora em artigo. E foi assim que eu desenvolvi meu projeto. Toda a parte experimental do meu doutorado foi desenvolvida lá, certo? Então, além do projeto, né, que é uma coisa, obviamente, extremamente importante. O que é que mais é importante para ter a bolsa CAPES Print implementada? Um outro ponto, requisito, que também é classificatório, não, é eliminatório, né, assim como o projeto, é a proficiência em língua estrangeira. No edital que eu participei, nos últimos que eu já tinha visto, a CAPES ele dá a opção de você falar a língua local do país que você está indo, ou inglês. E para todos os dois casos, você precisa ter essa proficiência comprovada por uma prova oficial. No caso, pode ser o TOEFL, o ITP, o IBT ou o IELTS. Eu acho que eram essas 3 opções que dava no edital que eu concorri. Enfim, eu também já sabia a necessidade dessa proficiência e eu fiz os testes. Eu precisei fazer 2 testes antes de ter o resultado. Eu fiz os testes, um teste eu fiz na UFRN, que foi gratuito, até então a UFRN aplicava esses testes TOEFL com certa periodicidade, né, já pensando nos alunos que queriam se candidatar ao Ciências Sem Fronteiras ou ao CAPES Print, e eu não obtive a nota que eu precisava, e aí o segundo teste eu precisei pagar porque, enfim, não se encaixava o próximo que seria aplicado na UFRN, não se encaixava no meu calendário para o edital que eu queria concorrer. E aí acabou que deu certo. Então, assim, essa parte do inglês é realmente uma coisa que a gente precisa vir investindo antes, porque não adianta começar a estudar quando sai o edital, né? Porque a gente precisa não só saber falar inglês, precisa saber fazer a prova, que a prova ela é bem específica. E, além do projeto e da proficiência, o edital ele também pede uma carta de aceite do orientador estrangeiro, ou seja, você precisa ser aceito pela instituição que vai lhe receber. No meu caso também não foi um problema, porque a professora, ela já tinha, eu sou aluna de Ana, né, e ela já tinha esse contato direto com a BAN, eu já tinha conhecido Pedro, já tinha demonstrado interesse em um outro momento que ele teve aqui em Natal, então a gente já tinha essas cartas todas prontas, mas para quem tem interesse em ir para outros países ou talvez em outros projetos, esse contato com o orientador estrangeiro precisa ser feito também. E a carta de aceite do orientador brasileiro, né? Todo o processo de doutorado sanduíche precisa estar de acordo com o seu orientador de doutorado aqui no Brasil. E aí, só depois de todo esse processo, enviar todos esses documentos, a Pró-Reitoria faz a análise, né? E aí sim você é escolhido, selecionado e há a implementação da bolsa. No meu caso, eu fui para passar 12 anos, então 12 meses. 12. Então, eu recebi 12 parcelas, que foram pagas ao longo do período que eu fiquei lá. Não vou recusar, não. Que foram pagas durante o período que eu fiquei lá, né? A gente recebe uma primeira mensalidade antes de viajar, que é extremamente necessário, obviamente, para organizar a ida e tudo mais, e aí depois a gente recebe os pagamentos num período de intervalo que não é muito regular, mas enfim, recebe. Então, bom, falando um pouco das dificuldades, né? Porque é um processo que exige uma certa organização prévia, no caso. Você precisa pensar em tudo isso antes de se candidatar, né? Quando o edital abre, ele abre para você viajar daqui a 6 meses, e em 6 meses não dá para organizar tudo isso. Isso são coisas que você precisa vir trabalhando. Então, eu acho que essa é talvez uma dificuldade, né? Um processo extenso de documentação, além das documentações para comprovar sua viagem, que você chegou, todo o processo ele é bem regulado pela CAPES. No meu caso, foi a minha primeira experiência no exterior, então, assim, algumas coisas foram complicadas, né? Óbvio, eu estava perdida por aí. Eu não tive a oportunidade de estudar outras línguas muito cedo, então eu aprendi inglês um pouco tarde. Então, mesmo passando no TOEFL antes de viajar, a conversação no começo foi um pouco travada, eu tive essa barreira da língua, isso em inglês, né? Fora que eu estava num país que não tinha inglês como língua mãe, e eu não falo alemão, uma palavra. Fui e voltei
E não melhorou muita coisa. E as coisas do dia a dia, obviamente, né? Você está num país diferente, onde a cultura é diferente, as pessoas são diferentes, a comida é diferente, dá saudade de casa e tudo mais. Mas eu acho que foi uma oportunidade que eu recomendaria para todo mundo que eu conheço. Eu conheci gente do mundo todo, trabalhei com gente do mundo todo, gente de países assim, que você, quando fala, você nem lembra onde é no mapa. E tive a oportunidade, profissionalmente, né, de trabalhar com máquinas e equipamentos e tudo de primeiro mundo, coisas que a gente não tem acesso facilmente aqui. Eu mesma manuseando, mexendo nas máquinas e tudo mais. Fora também com pessoas que são internacionalmente conhecidas, né, no meio. E, obviamente, também, além de ter sido uma oportunidade para crescimento profissional, foi uma oportunidade para crescimento pessoal muito grande. Foi minha primeira experiência, então tudo que é novo às vezes é difícil, mas é uma novidade, né? Eu vi coisas que eu nunca tinha visto, comi comidas que eu nunca tinha comido, conheci pessoas e, enfim, é uma oportunidade que eu com certeza recomendo, repetiria e pretendo novamente depois do doutorado. E pronto, é isso que eu tinha para falar hoje. Meu contato está disponível para quem tiver interesse e dúvidas. Obrigada. Muito obrigada, Alana, né, pela apresentação aí, né, dando sua visão, né, desse período, né? Uhum. Muito obrigada. Eu vou, gente, aí no final, eu acho que, né, eu vou abrir para quem tiver perguntas, tá? Eu acho que é melhor, talvez, tá, a gente fazer dessa forma. Eu vou pedir agora ao Eric, tá? Para, por favor, também fazer sua exposição. Ele foi também bolsista, né, de doutorado sanduíche, né, por esse projeto, foi para o mesmo instituto, né? Aí, Eric, por favor, pode. Oi, estão me ouvindo? Sim, só colocar em modo apresentação. Aguenta ali, rapidinho. Vocês estão vendo em tela cheia? Sim. Tá bom. Bom, como disse a professora, né, e Pedro também, meu nome é Eric. Eu estou aqui para falar um pouco da minha experiência do que foi participar desse projeto Print, né, e falar um pouco do passo a passo, né? A Alana falou mais do projeto e eu vou falar um pouco, alguns detalhes de como chegar lá, né? Mas primeiro fazendo uma introdução aqui da minha trajetória acadêmica, eu sou graduado pela UFRN, né, em Engenharia de Materiais. No ano de 2012 e 13 eu fui para a França através do programa Brafitec, onde eu estudei engenharia de plásticos, né, no curso de plasturgie. Depois eu fiz o meu mestrado aqui pelo PPG-100 e o doutorado em 2017, com previsão agora em janeiro de 2022. E tanto no mestrado, quanto no finalzinho da graduação, quanto agora no doutorado, o meu tema de pesquisa é materiais compostos, que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, quando eu for falar sobre os projetos. No ano de 2019 e 20, eu fui para Berlim, na Alemanha, fiz parte do Instituto BAM, e é um pouquinho sobre, essa apresentação vai ser um pouquinho sobre isso, vai ser focada um pouquinho sobre isso, sobre essa estadia na Alemanha e sobre o projeto Print, né? Então, aqui eu resolvi colocar um pouco para vocês das vantagens, né, da experiência muito boa que é poder ir para fora do país, e especialmente para a Alemanha. Aqui eu coloquei alguns cartões postais de Berlim, né? Berlim, como a gente bem sabe, é uma cidade muito importante para a história não só da Europa, mas também do mundo, né? E aqui eu coloquei alguns cartões postais principais da cidade de Berlim, só para dar aquele gostinho para vocês de como é bom essa experiência de participar, de fazer parte, né, de uma cidade como essa. Aqui eu coloquei também o Tiergarten, a Ilha dos Museus. Antes eu tinha falado do Portão do Brandeburgo, né?
o Schlachtensee, que é um lago que ficava, tipo, a 3 estações de trem do Instituto de Pesquisa, do BAM, e era um lugar que, particularmente, eu tinha muita afinidade, eu gostava muito de ir para lá, depois do expediente, principalmente no verão, porque no verão, quando dá umas 6 horas da noite, ainda é dia, ainda tá quente, ainda uns 25 graus, você pode ir para lá, você pode curtir o final do dia. E outro ponto que eu também gostava muito de ir é o Teufelsberg, a Drachenberg, que são pontos que ficam numa floresta, sim. Berlim tem uma floresta dentro dela. É uma cidade excepcional que eu recomendaria a todo mundo. E falando um pouco sobre a vida lá, né? Aqui é uma foto do quarto individual estudantil, onde eu fiquei lá nos 12 primeiros meses. E eu vou falar um pouquinho sobre as facilidades, né? As facilidades que a gente recebe quando implementa a bolsa. Eu estou falando só das vantagens para dar aquela vontade de vocês de eventualmente se arriscarem por esses lados. A bolsa que a gente recebeu foi de 1.700 euros, de duração de 12 meses, né? A gente recebe também um auxílio saúde, um auxílio deslocamento e instalação. Algumas vantagens de Berlim, que eu não falei também, é que o transporte público é ilimitado e ele é barato, né? Você paga uma taxa mensal e você pode utilizar ilimitadamente. Como eu falei, é um polo econômico, cultural e histórico da Europa. Berlim é realmente uma cidade muito importante para o mundo. É um custo de vida relativamente barato em relação a outras grandes cidades, como Londres, né, que tem um custo de vida bem mais elevado, e é uma cidade repleta de ciclovias. Pedro estava falando aí no início que ele tem que botar bastante camisa para andar de bicicleta, e realmente é um modo de vida, né, muito mais saudável. É uma cidade bastante arborizada, e a melhor parte que é uma cidade cosmopolita. Então o inglês, né, é uma cidade English friendly, é uma cidade onde você pode se comunicar facilmente em inglês, né? A maioria das pessoas falam inglês. Mas antes de ir, como a Alana bem falou, há um processo seletivo. E fazendo uma pesquisa rápida aqui, esse site ele é bastante importante para a gente poder acompanhar em que pé anda, né, o projeto de internacionalização da UFRN, né, que é o print.ufrn.br. Nele você vai ver quais são os editais abertos, você vai poder acessar, ver quais são as linhas de pesquisa nas quais você pode atuar, quem são os coordenadores, para você já entrar em contato e já poder se organizar, que, como bem a Alana disse, é um processo que não depende somente da sua capacidade intelectual, mas também depende da sua capacidade de se organizar. Então, organização é a palavra-chave se você quiser fazer esse salto acadêmico na sua trajetória. Nesse processo, há uma análise documental, né, que eles analisam o seu histórico, o plano de estudos, né, o projeto de trabalho, e eu coloquei aqui em vermelho a proficiência em inglês, né? A proficiência em inglês, que é o próximo slide, eu vou falar um pouco com mais detalhes, é um aspecto muito importante. Vocês têm que investir no inglês. Muita gente deixa de conseguir ir para outros países porque não investiram nesse aspecto. A gente, continuando, né? A gente, então, obtém um visto de pesquisador cientista, né? No consulado, no caso, o consulado lá de Recife, eu tive que ir para Recife e tal. E aqui eu coloquei de estadia, né? Eu botei Airbnb ou hostel para você chegar, porque eu acredito que, apesar de eu ter conseguido meu quarto estudantil, o preço que eu paguei foi muito caro. Por quê? Porque eu escolhi ele aqui do Brasil, eu não visitei a locação antes. Quando eu cheguei em Berlim, eu já tinha o local certo. Mas eu recomendo a vocês, se vocês querem ir, né, para Berlim, para a Alemanha, para qualquer outro lugar, vai primeiro fica num albergue, fica numa casa alugada pelo Airbnb por um período de tempo que você faz a pesquisa do seu local lá. E aqui eu coloquei o site WG Gesucht, que é um site muito utilizado na Alemanha, obviamente que em outros países, como França, também tem.
que são geralmente o que a gente chama no Brasil de república, né? Uma casa com 2, 3 quartos, onde você divide com outras pessoas o aluguel e sai bem mais em conta do que no caso do quarto individual que eu falei no início. Proficiência de inglês. Por que eu falei sobre isso? Mais uma vez, é um assunto que você tem que se preparar. Muita gente acha que sabe inglês. Eu, particularmente, achava que eu sabia inglês, né? E de fato, apesar de ter esse conhecimento de inglês, de ter entrado em contato, ter feito cursinhos de inglês, ter estudado inglês no ensino médio, esse inglês, ele não é o suficiente, né? Então, aqui eu coloquei os principais centros de aplicação de prova, né? O IELTS e o TOEFL, mas também existe o Cambridge e a Oxford, eles também fazem esses testes de proficiência de inglês, e é muito importante se preparar para essas provas, porque eles exigem um nível, como vocês podem ver aqui na direita, um nível B2, é um nível intermediário superior, quase avançado, né? Por quê? Porque você, além de se comunicar no país que você está indo, você também precisa escrever academicamente, você precisa ter um nível de inglês que lhe garanta uma possibilidade de fluência quando você estiver escrevendo seus textos. Então, é uma coisa que eu realmente, se eu tivesse que dar uma dica para vocês, seria essa: foquem no inglês, né? Existem cursos preparatórios específicos. Eu fiz na UFRN, no Instituto Ágora, um curso específico para o IELTS, né? Por um preço bem, bem camarada. E também existem algumas outras plataformas, como o Coursera, que oferece cursos elaborados pela Cambridge, pela Oxford, pelo IELTS, pelo TOEFL, que também são gratuitos, né? Então você pode acompanhar e façam simulados online, porque essa prova, ela não é uma prova barata, como a Lana falou, e ninguém tem esse tempo e essa disponibilidade para ficar fazendo essa prova o tempo todo, né? Então, se eu pudesse focar para vocês nessa apresentação, seria isso: foquem no inglês, né? E que você tem 50% de chance de já dar certo. Continuando aqui, né, um pouco sobre o BAM, né? Como o Pedro falou, o BAM possui várias unidades, aqui eu citei algumas, né? Eu tive a oportunidade de ir para a maioria delas, ou seja, para essa unidade da Faber-Spasser, na unidade de Adlershof, e também na unidade principal, que foi onde eu desenvolvi realmente a parte experimental do meu estudo, né? Aqui eu coloquei a estátua que tem lá dentro do BAM, de Adolf Martens, que não sei se vocês conseguem ligar o nome à pessoa, mas Martens, ele participou dos primeiros estudos, né, de aços, e principalmente aços martensíticos. Um pouco sobre o BAM, né, eu trabalhei na divisão, como falaram aí, de tecnologia de materiais, né, mecânica de polímeros. O BAM é um instituto renomado de história, né, e uma coisa legal é que a gente teve acesso a muita coisa boa por lá. A gente tinha um escritório compartilhado, a gente tinha um computador só para a gente, tinha impressora, papelaria, acesso à intranet, ou seja, você fazia um experimento aqui, através da intranet, os resultados desses experimentos já estavam no seu computador. Tem biblioteca, tem auditório, salas de reunião. Eu tive a oportunidade, e aproveitei bem, fazer cursos de aperfeiçoamento. Lá eu fiz curso de network, fiz curso de escrita acadêmica, a elaboração e apresentação do projeto de pesquisa para todo o corpo que faz parte do BAM. Isso eu também achei bastante legal, que a gente teve essa oportunidade por lá. E como a Lana falou, muitos laboratórios e equipamentos de ponta, né? Aqueles equipamentos que a gente imagina somente nos artigos, eles existem lá e eles estão à nossa disponibilidade para desenvolver o nosso projeto. Falando em projeto, eu vou dar uma pincelada aqui, vai ser uma coisa bem rápida sobre o projeto, até porque o tempo já está perto de acabar. O meu projeto, como a professora falou, ele é focado, né, nos materiais compósitos, né? O que é o compósito? O compósito é aquele material formado por fibra de vidro e uma resina. Essa resina, depois de uma cura, ela vai endurecer. E esses materiais, eles possuem baixa densidade, porém, eles possuem altas propriedades mecânicas. E por isso eles são utilizados em aplicações bastante específicas, como na energia eólica, né? Então, as pás desses aerogeradores que a gente vê,
aqui no Rio Grande do Norte, elas são feitas desse material, né, de resina com fibra. Sendo que esses materiais eles estão submetidos a danos, seja por fadiga, seja por danos ambientais, e esses danos levam à formação de trincas dentro dessa matriz. Então, o objetivo é a gente estudar materiais com a capacidade de autorreparo, né? Então, a gente utilizou um termoplástico inserido nessa matriz, nesse epóxi, né? E com calor, esse termoplástico ele funde e restaura, né? Ele restabelece algumas propriedades mecânicas desse material. Basicamente, então, a minha linha de pesquisa foi focada nos ensaios micromecânicos, ou seja, eu testava apenas uma dessas fibras e o que eu tentava era puxar essa fibra de uma matriz, sendo que, nesse caso, eu adicionava partículas termoplásticas e aplicava o calor nessas partículas, e essas partículas elas fundiam e preenchiam parcialmente esse espaço vazio que ficou dessa fibra puxada. E aí eu fazia o teste novamente e comparava as cargas antes e depois. Dividindo esses valores, eu tinha a eficiência de reparo. Isso daqui, dentre vários outros estudos que eu tive a oportunidade de fazer lá no BAM. E só para concluir aqui, eu citei algumas contribuições, né, que foram fundamentais para mim, e também acredito que para a universidade, para todos que fizeram parte do projeto, que é um trabalho de alta relevância, né, acadêmica e industrial, traz visibilidade para a UFRN, né, mostrando que a gente é capaz de fazer pesquisa de ponta. Também tive uma oportunidade muito boa de fazer network com vários profissionais da área, e tive a oportunidade de fazer cursos de especialização, além, é claro, da vivência no estrangeiro, que é enriquecedora, tanto no quesito profissional quanto no quesito pessoal, né? A pessoa cresce muito vivendo fora do país. Eu acredito que era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito agradecido especialmente a Pedro, né? A todas as pessoas que fizeram parte disso. Eu vi aqui que tem também Mauricéia, Márcia, o pessoal todo que está envolvido nesse projeto, porque não é um projeto que acontece apenas a uma única mão, são várias mãos fazendo isso poder acontecer, e realmente foi uma experiência muito boa, e eu sou muito agradecido por tudo isso. Muito obrigado. Certo, Eric, muito obrigada, né, pela apresentação, né, expondo aí também a sua experiência, tá, suas dicas, né? Obrigada. Eu vou pedir, então, agora para o nosso último debatedor, né, mostrar aí a sua apresentação, suas contribuições também, né? Ele não estava, né, Tiago, é o Tiago, ele não está diretamente ligado a esse projeto específico, né, que eu apresentei, mas o Tiago foi bolsista também, né, CAPES Print, certo? Bolsista sanduíche, ele vai explicar aí melhor o projeto, tá? Por favor, Tiago. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, né, poder falar com vocês. Queria agradecer a Eric e a Alana também, já facilitaram muito a minha vida. Estava vendo minha apresentação aqui, teria alguns slides que ia ser repetitivo, mas, assim, vou falar minha experiência que é um pouco diferente da deles, né, porque eu fui, como o professor falou, por um projeto que não estava inserido no deles, né, ou seja, está aparecendo aí para todos? Sim, sim. Ok. Eu não estava inserido no projeto deles, então eu tive que correr bastante atrás, né? Na verdade, eu falei com o professor Rubens no fim do ano anterior, que eu queria entrar, que eu não sabia nem que tinha um projeto, para falar a verdade, de internacionalização. Fiquei sabendo há pouco tempo antes de ir, no máximo 6 meses antes de ir. Por sorte, eu já tinha proficiência, essas coisas tudo mais ou menos encaminhado. Mas eu meio que me meti no processo, né? Eu dei as caras para isso acontecer. Então, assim, meu nome é Tiago, né? Tiago Souza Viana. Sou aluno de doutorado da UFRN. Terminei minha graduação também na UFRN, né? Fiz o mestrado também no PPG 100, onde eu tive a oportunidade também de ir para o Inmetro, né? Que me abriu as portas. Eu fiz essa parceria com o Inmetro. E
posteriormente, tive a oportunidade de ir para a Alemanha, né, como uma forma de intercâmbio, né, e agregar ao nosso trabalho. Sobre o meu trabalho, a professora já falou deu uma breve introdução sobre os trabalhos dos meus colegas, né, da Alana e do Eric, então vou falar um pouco mais sobre o meu, que é o que foge um pouco do tema que já foi explorado até agora. Eu trabalhei, ao contrário de todos aí, né, eu trabalhei só com metalurgia, né, trabalhei especificamente com a técnica de TKD, que nada mais é do que a ramificação de uma técnica já existente mais simples, chamada de EBSD, que é uma técnica de reflexão de elétrons, né, e esse TKD é uma implementação dela, né? Só que em vez de usar por reflexão, eu uso por difração, né? Como é que seria isso? Aqui é meu caso, né? O que eu fiz na Alemanha, vou mostrar passo a passo. Eu parti de uma amostra dessa forma, né? Aqui de onde ela foi retirada. Eu tenho que afinar essa amostra para que ela possa ser elétron transparente, né? Então, que os elétrons possam passar por dentro dela e identificar fases. Então, isso é feito manualmente, essa primeira parte, né? Tudo feito na BAM. Isso aqui é a minha amostra vista de frente, aqui vista de lado, parece que não tem nada, mas aqui tem uma amostra feita à mão com uma espessura aproximada aí de 70 microns, né? Aqui está o vídeo da minha amostra mostrando como é que é. Então, muito, muito fina mesmo. Depois de a gente fazer essa preparação breve, manual, você tem que ter muito cuidado, é muito fácil perder uma amostra dessa, né? Na verdade, a gente perde algumas, é bem comum, na verdade. Nós fazemos um funcionamento, né, para transformar isso em discos. Isso aqui é uma identificação que a gente faz para não perder as amostras, para saber exatamente de onde elas vieram. Isso aqui é depois de funcionamento, esses discos de aproximadamente 3 milímetros são feitos, que é onde a gente vai fazer toda a nossa análise, né? Utilizando o equipamento da Alemanha, isso aqui é uma politriz, né? Ela faz um polimento eletroquímico, e foi essa que eu utilizei lá, um pouco antiga, mas deu para fazer todo o projeto tranquilo. E aqui eu vou mostrar o colocamento aqui, ó, no meu porta-amostra, que é onde vai ser feito toda essa parte do polimento, que vai dar essa eletrotransparência ao meu material. Aqui a gente coloca dentro do equipamento, liga ele vai fazer um polimento, vai remover material, vai diminuir a espessura, e é aí que a gente vai analisar. Depois de fazer esse polimento, nós vamos atingir um furo, né, na nossa amostra, aproximadamente no centro, nem sempre no centro, ele pode ser um pouco aleatório, de preferência no centro, mas nem sempre é possível, né, por diversos fatores. E aqui perto do centro, a espessura desse metal vai ser muito pequena, na casa de nanômetros, né? Quanto mais você se afasta da borda desse furo para as extremidades da amostra, você vai aumentando essa espessura até chegar nos 70 microns que a gente tem, né, feito à mão, mas aqui essa é a região de análise. Esse aqui são algumas imagens para mostrar como é que fica a análise depois de preparada. A análise que a gente quer, a região que a gente quer analisar está toda nessa faixa aqui mais clara, esse cinza mais claro. Quando ele começa a ficar mais escuro, é porque ele não tem eletrotransparência, ou seja, o elétron não consegue passar através da amostra e a gente começa a perder sinal e não existe análise. Então, nosso objetivo é fazer com que o elétron passe pela amostra, e é isso que acontece nessa região toda. Aqui é um mapa de fase, só para mostrar como é que funciona mais ou menos a técnica visualmente. A gente pode ver fases, a gente pode ver a orientação de grãos, várias coisas podem ser analisadas com esse tipo de análise. Bom, era basicamente isso, porque eu acho que a parte que eu vou falar, minhas percepções, estando na BAM, são um pouco diferentes da de Alana e da de Eric, que eu vou falar aqui para vocês, fica meu contato, qualquer tipo de dúvida, quero agradecer. Eu vou falar aqui na câmera aberta mesmo, porque é o seguinte, quando eu fui para a Alemanha, não fui só, né? Eu levei minha esposa comigo, então já foi totalmente diferente dos meus colegas, e mesmo assim, eu vou dizer a vocês, assim, que se você tem uma dúvida de ir ou não com pessoa, eu gastei um pouco a mais, óbvio, eu botei um dinheiro meu no caminho, mas a bolsa da cápsula, eu posso falar que é mais do que suficiente para vocês se virarem bem, estando fora do Brasil. Não vai faltar nada, você vai fazer todas as coisas que você quer, né? Porque eu consegui me virar com mais uma pessoa, praticamente usando só a bolsa da cápsula, né? E queria falar de outras coisas também, como, por exemplo, como o Eric falou, bem interessante,
quando eu cheguei lá, não tinha lugar para ficar, né? Eu escolhi meu lugar para ficar estando já na Alemanha. Eu cheguei em Berlim, fiquei no Airbnb, bem longe de onde eu trabalhava, para falar a verdade, como eu não conhecia. A minha saga foi de um mês, não, 15 a 20 dias foi. Entre 15 e 20 dias, eu tenho que pegar um ônibus, um trem, demorava 2 horas para chegar na BAM e 2 horas para voltar. Então, passava 4 horas do meu dia viajando, mas faz parte, nada a reclamar. Mas, assim, só por eu ter optado por ter alugado lá, onde eu estava, eu consegui olhar locais que eu queria, né? Então, eu consegui ficar bem próximo, na verdade, do instituto. Eu consegui ir a pé. Teve um período que eu ia a pé para lá, era poucos quilômetros de distância, mas se eu pegasse um trem, era uma parada, acho que era uma parada, já estava do lado. Então, muito, muito tranquilo, né? Sobre a questão também de reservar, tem que ter muito cuidado com, eu acho que eles não falaram aqui, questão de golpe, lá é muito comum você ter golpe por causa de moradia, eu quase caí na verdade. Eles colocam todas as informações e enganam você mesmo, eles dizem, não, estou na Espanha, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, você fecha tudo como se fosse oficial. Então, fiz até boletim de ocorrência online contra isso, e para ficarem atentos, porque não é porque a gente está na Europa, quem está no primeiro mundo, que ninguém vai enganar você. Então, fica sempre atento a esse tipo de coisa. E, para finalizar também, eu gostaria de falar de pessoas por trás do processo, né? A gente fala muito das oportunidades, claro, mas pessoas que me ajudaram muito quando eu estava lá, aqui no Brasil, que me ajudaram durante o processo e depois. O professor Rubens foi quem me indicou. A professora Ana Paula me ajudou muito para chegar lá. Foi ela que fez meu contato com o Leonardo, que foi meu orientador na BAM, né? Nem era da área dela, ela se esforçou, ela foi atrás. O Pedro também. O Pedro falou com o Leonardo, eu lembro dessas conversas, a gente sempre tentando fazer dar certo. E pessoas no Brasil como a Márcia, como a própria Mauricéia, que sempre ajudaram muito, pelo menos a mim, me ajudaram muito. Qualquer coisa que eu precisava antes, eu vivia na sala lá da Márcia, tirando o juízo dela, pedindo ajuda, e lá na Alemanha não foi diferente, né? Não foi diferente. A Márcia e a Mauricéia sempre nos ajudaram muito lá, e o professor Rubens também sempre foi muito atencioso. Então, eu acho que é muito importante você ter esse... Você conviver com as pessoas que fazem parte do projeto, porque ninguém faz uma conquista só, né? Todo mundo... Se a gente chegou aqui, foi por ombros de gigantes, foi por braços de gigantes, então é mais ou menos isso. Outras pessoas têm que nos ajudar para a gente chegar, e é por isso que eu estou aqui. Eu faço questão de estar aqui para falar a todos que é uma experiência que vale muito a pena. Enriqueceu muito, não só meu currículo, mas para a minha vida. Eu falo para todos, se tem alguma dúvida, não tenho. Você tem que se esforçar e você tem que ir, porque para mim foi a melhor experiência da minha vida morar fora, morar na Alemanha, com todas as condições que a gente tinha, como o Eric já falou, toda a organização possível, uma sala que era praticamente nossa, né? Muito respeito, a gente é tratado como um funcionário mesmo, né? Coisa que a gente não está muito acostumado. Então, para mim, essa experiência fora foi um marco na minha vida, e eu acho que vale a pena. Eu incentivo todos a irem, mas para isso vocês têm que estar de olho no edital, saber exatamente o que precisa. Bato de novo no ponto da língua estrangeira. Todo mundo acha que sabe inglês, que sabe aquilo, mas na hora de fazer a prova tem um formato, você tem que treinar para aquela prova, para aquele formato, porque por mais que você saiba inglês, se você não souber fazer a prova, você também não passa. Então, foca na língua estrangeira, primeiro ponto, depois você pensa no projeto e outras coisas. Mas era basicamente isso que eu tenho para falar. Quero agradecer a oportunidade que a professora Ana Paula me deu para apresentar aqui, e agradecer a presença de todos. Certo, Tiago, muito obrigada, né, pela apresentação, pela sua colocação. Inclusive, eu estava aguardando até para o final, mas já vou falar aqui um pouquinho também, né, pela organização desse webinário. Eu agradeço demais também, toda a equipe da PPG, né, agradeço muito a Márcia, a Mauricéia, a Álcio, né, tanto pela organização aí do webinário, né, quanto pelo apoio da gente, assim, igual como o Tiago está falando, né, que foi muito, muito importante. Sem vocês, a gente não conseguiria nunca, né, fazer o que foi feito, e está fazendo o que foi feito, né. Ao professor Rubens, né, da PPG também, né, todo o apoio, muito obrigada. Bom, gente, eu acho que agora eu abriria para perguntas,
Né? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação que queira fazer para os palestrantes, né? Para os alunos, para o Tiago, Érica, Alana, né? Para o doutor Pedro Portela. Alguém tem alguma colocação? Ou então... Sim, Jaqueline. Olá, boa tarde, parabéns a todos pelas apresentações, parabéns pelos trabalhos desenvolvidos. A minha dúvida, na verdade, a minha pergunta é para Tiago. Eu também, provavelmente, vou passar pelo processo também, para Lyon, e também pretendo levar o meu esposo, né? E aí ele fez uma observação, com a bolsa da CAPES vocês conseguem viver tranquilo. O que eu queria saber é se essa bolsa da CAPES, da qual ele está falando, é uma bolsa com um auxílio para dependente, ou se é uma bolsa, se é a bolsa mesmo, o valor que a Alana apresentou, que ele julga que vai ser suficiente. Essa é a dúvida. Bom, obrigado pela participação. A bolsa não tem qualquer tipo de auxílio para cônjuge ou outras pessoas que você leva, não tem. Mas eu estou falando no meu caso específico, é importante frisar, porque a Berlim é conhecida na Europa por não ser uma cidade tão cara para você morar como Londres ou como outras cidades. Então o custo de vida não era tão alto, não pagava tão caro no aluguel. Então, pelo menos para mim, no meu caso, a bolsa, como eu falei, eu coloquei um dinheiro ainda, uma parte do dinheiro por fora, mas dependendo do que você quer fazer lá, eu acredito que seja possível, sim, em Berlim, no meu caso, você viver com outra pessoa, assim, sem outro tipo de auxílio. Deixa eu só fazer uma observação, até os colegas me corrijam, e Tiago também, se eu estiver errada, mas eu acredito que, no caso de Berlim, gente, tem um adicional de cidade, né? Isso tem que ser levado em consideração. Isso. Não sei no caso eu ia dizer isso. Lyon, eu não sei se tem. A bolsa da CAPES ela é de 1.300 euros. Os 400 são extras se a cidade for cara. Aí tem uma tabela que eu acho que qualquer edital tem, ou no próprio site do Prints você acha, falando das cidades que tem adicional. Berlim tem esse adicional porque lá o aluguel não é tão barato. Agora, uma coisa que eu acho diferente, assim, para mim, né, que nunca tinha saído do Brasil e tive essa oportunidade lá, é que, assim, o aluguel, ele é disparado a maior parte dos seus custos. Se você ganha 1.300 euros e você vai pagar 600 euros de aluguel, o que sobra não é igual aqui, dá para fazer tudo, porque no supermercado você vai, feira de 15 dias, assim, 100 euros tranquilamente. Aí, a passagem, às vezes, dependendo do tamanho da cidade, você vai de bicicleta, o ônibus é tipo irrisório, 50 euros por mês, 2 euros. Um dia você vai caminhando, que tá sol, um dia você vai de ônibus, e por aí vai. Assim, os outros custos da vida são muito mais baratos do que aqui, assim, quando você coloca a proporção do seu salário para o que você vai gastar. Eu achei, assim, foi uma impressão minha, pelo menos. E dando só minha contribuição, Jaqueline, esse auxílio cônjuge, né, ele é mais para quando a pessoa vai fazer um doutorado pleno, né, vai passar os 4 anos. Que não foi o nosso caso, né, a gente foi fazer um sanduíche. Por isso que ele não se justifica, entendeu? Porque, enfim, eu acredito que seja uma visão do governo brasileiro de não querer separar a instituição família. Por isso que eles implementam dar um auxílio para os cônjuges no caso de um doutorado pleno. Mas como é só um ano, aí não cabe, entendeu? Certo. Nossa, ok. Obrigada, Jaqueline, pela pergunta. Alguém mais tem alguma pergunta que queira fazer? Não? Gente, qualquer coisa, né? Nós também estamos disponíveis, né? Todos os palestrantes colocaram aí também, né? O contato, tá? Pedro quer falar.
Então, assim, vocês fiquem à vontade, né, para procurar a gente também por e-mail, talvez depois surja alguma dúvida, né? Vocês podem escrever também, tenho certeza que todos estão disponíveis, né, para esclarecer, né, qualquer dúvida que tenha ficado. E, sim, pode falar, Pedro, por favor. Eu acho que foi muito importante vocês colocarem isso do ponto de vista de vocês, porque é a situação em que vocês estavam e como vocês se prepararam, como vocês vivenciaram. Eu gostaria de sublinhar só o que teve nas 3 apresentações é fundamental. É uma estadia de 12 meses é muito curta, porque você leva 3 meses ralando para se encontrar, saber como o negócio funciona, em qual gaveta está qual equipamento, onde é que está o álcool, onde é que está a lixa. Então, você leva 3 meses e que você está completamente feito barata tonta. Só depois é que vai começar a produzir um pouco, depois de 6 meses é que começam a apresentar resultados, e aí no final a coisa corre, né? Eu lembro que vocês 3 no final, aí começa a produzir muito resultado. Tá? Às vezes deixa até os resultados, as amostras ficam aqui e os resultados vão atrás. Porque tem gente muito simpática que colabora e continua fazendo as experiências depois de você estar no Brasil. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, esses 12 meses para um projeto de pesquisa é extremamente curto. Eu teria preferido que vocês tivessem ficado 18 meses, porque se vocês viram como é que foi, se depois de 12 meses é que começa realmente a sair resultado, então esses 6 meses depois, aí vocês teriam tido muito mais resultados. Mas para que possa ser possível desenvolver um trabalho e ter resultados consistentes depois de mesmo 12 meses, é muito importante que antes tenha uma preparação muito cuidadosa do projeto. Isso significa entrar em contato com as pessoas no instituto que vocês vão, então no caso da Jaqueline, para onde você vai lá em Lyon, ter realmente contato, saber o que é, saber o que vai fazer. Não dá para planejar até o último detalhe. Eu me lembro que na defesa do projeto acho que da Lana, em que começou a se esmiuçar muito mais, você vai fazer 5 amostras, ou 6 amostras, ou 7 amostras. Eu não sei, cerca de 10 amostras, coloca uma ordem de grandeza. Não dá para você fazer um planejamento tintim por tintim, dia por dia, amostra por amostra. Não dá. Mas é muito importante saber qual é o escopo, o que vai ser, e quanto mais tiver esse contato, melhor. Aí, com isso, já chegar para encurtar o máximo possível esse tempo de barata tonta. Ninguém falou, né? A gente apresentou e ninguém disse. Tem que qualificar antes de ir, justamente para ter um projeto já, assim, bem definido do que você pretende, né? A gente, eu acho que, não sei, Tiago, que eu não acompanhei tão de perto, mas Eric, a gente acabou que fez mais coisas do que o que estava no projeto, porque vai aparecendo as coisas que tem lá e a pessoa quer fazer, né? Mas acho que todo mundo conseguiu fazer majoritariamente o que estava descrito ali no que a gente qualificou. Tem que qualificar, obrigado. Sim. É o que a Lana falou, acaba que no fim você abre um leque, que o Pedro falou também, que a gente começa só com um pensamento, depois começa a andar tudo, é tudo de uma vez, é um exponencial, né, que você vai de resultado. Do nada, nos últimos 3 meses eu estava fazendo análise que nem estava previsto, mas tinha possibilidade, então eu ia fazendo. E sobre a qualificação, Alana, eu acho que depende do edital, porque, se eu não me engano, eu vi no edital que era ou qualificação ou um ano de doutorado completo. Não tem Mas mais... o melhor, eu diria, é qualificar, sabe? Eu não sei, assim, é claro que isso depende também, mas acho que talvez não seja uma exigência, né? Mas o ideal é que você já esteja com tudo bem amarradinho, né? Como o Pedro colocou, essa organização anterior, ela é muito importante, porque passa muito rápido, né? Veja que, assim, nesse caso, né, dessa colaboração, como o Pedro colocou, aquele café ali que teve aqui em Natal antes, aquilo tudo já era, né, uma organização ali prévia também, né, para esse processo, né, com os alunos também. Então, assim, eu vejo como bem significativa essa organização aí anterior e a qualificação. Tem uma pergunta aqui da Caroline, gente. Para a entrada no programa, a solicitação seria na língua inglesa,
mas em algum momento sentiram a necessidade de falar alemão? Quem quer responder essa? Eu posso responder. Tanto eu quanto a Alana, né, antes da pandemia, a gente resolveu fazer curso de alemão, sendo que veio a pandemia, infelizmente, interrompeu as aulas, então a gente não pôde continuar. Apesar de Berlim ser uma cidade, como eu disse na minha apresentação, amigável para inglês, né, muitas pessoas falam inglês, eu acho que é uma oportunidade muito boa de você aprender a língua do país para o qual você está indo. Né? No meu caso, foi a Alemanha. Em outros casos, como vai ser o caso da Jaqueline, que, se Deus quiser, ela vai conseguir ir para Lyon, ela não vai se comunicar muito bem em inglês, já vou lhe adiantando. Mas você tem a sorte que francês é uma língua que se aprende fácil para nós latinos. Né? É uma língua que eu aprendi particularmente muito rápido, e se eu fosse você, investiria tanto no inglês quanto no francês. E são similar, sabe? A estrutura do inglês é similar à do francês. Então, se você aprender inglês, tem o inglês, você aprende o francês lá rapidinho. Assim, eu acho que inglês a pessoa tem que falar, né? Tipo assim, no meu caso, eu nunca tinha saído do Brasil, meu inglês era de curso, então chegou uma hora que eu cheguei lá e eu vi assim, eu não estou conseguindo me comunicar em língua nenhuma. Então, ou eu vou fazer um esforço para falar inglês, fazer meu doutorado, ou eu vou ficar louca e tentar falar alemão, inglês e fazer o doutorado no meio da pandemia e tal. Aí eu desisti do alemão. Mas eu acho que para quem já tem uma facilidade com o inglês ou já domina, é interessante investir, porque assim, lá no instituto a gente não tem problema nenhum. Pelo menos assim, as poucas pessoas que não falavam alemão, não faltava gente para ajudar, acompanhar, boa vontade e tal. Mas no dia a dia, assim, às vezes você vai comprar um pão e não é todo mundo que está disposto a falar outra língua, não. Às vezes você vê que a pessoa sabe, ela só não está com vontade mesmo. E eu entendo, é a casa deles, eles não são obrigados, né? Mas, enfim, se der, faça, assim, pelo menos o basicão para falar essas coisas, acho que para se comunicar fora, né, na vida. Oi, vou comprar um pão, vou comprar um remédio, preciso de uma consulta médica. Isso era muito estressante, assim. Porque você liga, o médico fala inglês, mas a moça que está na recepção, ela não fala. E como é que você vai explicar como é seu seguro, não sei o quê? E era só... Deu certo, né? Estamos todo mundo aqui vivo, mas falando a língua, com certeza deve... Algumas coisas devem ser mais fáceis, eu acho. Certo, Caroline? Ok. Talvez só complementando, realmente a situação de vocês foi muito específica por causa da pandemia. Mas voltando à questão do pessoal do Ciência Sem Fronteiras, eu batia neles para burro, tinha que aprender alemão e tinha que ralar. E tendo chance, vocês estavam fazendo doutorado, então já era uma exigência um pouco mais alta, mas do Ciência Sem Fronteiras eu exigi que todos eles aprendessem bem o alemão quando saíram daqui. Só complementando, né, acho que a Ana também tem a mesma experiência, né? Nós morávamos em cidades pequenininhas, né, Ana? Jülich, Forschungszentrum Jülich. Tinha que falar alemão, né? Dentro do Forschungszentrum. Saiu do centro de pesquisa, ninguém falava assim, né? Tipo... Ninguém falava. Assim, e o fato de você falar isso, mesmo gaguejando, errando, te ajuda muito no dia a dia, né? Então, acho que o que Pedro falou é fundamental. A condição ideal seria que, quando eu entrasse no doutorado, eu já tivesse um planejamento de ir para o exterior, né? E já começasse as disciplinas, e já começasse o meu projeto de tese com esse plano muito bem definido, tanto do ponto de vista de idioma, que ele vai ser essencial não apenas para você ir para o exterior, mas para você trabalhar e para você viver como doutor, efetivamente. Cada vez mais isso é uma exigência do nosso dia a dia. Então, duas preocupações que são muito importantes quando o aluno ingressa no doutorado. É ter um bom projeto de pesquisa, as coisas muito bem equacionadas, que a gente sabe que vai sendo alterado, vai sendo corrigido ao longo do tempo, é natural que isso aconteça, mas a gente precisa ir detectando e fazendo as correções de rumo desde o primeiro dia. E se eu pretendo ir para o exterior, além do idioma, eu preciso já manter a relação, sabe o que é que eu tenho que fazer aqui
o que é que eu tenho que fazer lá. Esse cronograma precisa estar muito mais bem acertado, porque as chances de erro são maiores e a gente vai ter pouco tempo para corrigir. Vocês ficam, né, inseridos em uma burocracia muito grande nos momentos que antecedem. Tem que fazer prova de proficiência, se não passar, aí o que é que eu vou fazer, qual vai ser o plano B, qual vai ser o plano C, se eu passar, e aí a gente teve, além de tudo isso aí, uma pandemia que fecha a fronteira, abre fronteira, eu tive que, em algum momento, mandar um e-mail para um aluno bem duro, porque ele queria fazer uma estripulia para conseguir chegar no exterior, e eu não deixei. Não é aqui de materiais, né? Porque aquilo ia dar errado. Aquilo ia dar muito mais problema do que solução para ele. Mas você fica muito tenso, é uma oportunidade que eu tenho de estudar no exterior, isso vai refletir durante toda a minha vida profissional, né, essa passagem de vocês aí, esse ano e pouco, na Alemanha, vai impactar durante 40 anos para frente, com vocês trabalhando, vai abrir portas que vocês não imaginavam lá atrás, e de repente tem uma pandemia que os aviões fecham as portas. Aí eu descubro que se eu for para a Argentina e pegar um avião da Argentina para o Paraguai e depois para a África do Sul e não sei o quê, e aí faz um malabarismo, e eu só, você não vai assim, né? Mas eu tenho que ir porque é a minha tese, né? Assim, eu entendo, mas vamos respirar um pouco, né? E no final ele deu certo, o menino já está aí na Alemanha, mas a gente entende essa ansiedade, e isso é tempo que se gasta, né? Que deveria estar sendo dedicado à tese, e a gente acaba se dedicando porque precisa para essas burocracias, a ida, a vinda, né, a quantidade de cartas que a gente manda para a CAPES para conseguir ajustar uma data para um lado, para o outro, a boa vontade da CAPES, a gente não pode deixar de mencionar isso. Nós aprovamos um projeto em 2017 com um quantitativo de bolsas e com um orçamento em real a $1 2,30. A realidade de execução é completamente diferente. E a CAPES honrou 100% das bolsas, independente do orçamento. Então, o dólar está a 5,6 e ela está honrando o quantitativo de bolsas que foi colocado no projeto. Então, apesar de tudo, isso dá trabalho para a CAPES, né? Tem uma logística muito, muito grande. E tudo isso é feito por quê? Para que a gente consiga formar cada vez melhor, para que a gente consiga dar um passo à frente do ponto de vista da formação de recursos humanos, que vai impactar 40, 50 anos na formação de mais recursos humanos, do ponto de vista científico, não apenas para a nossa instituição, mas para onde nós existimos, né? Onde nós colocamos os nossos alunos. Se a gente imaginar a engenharia mecânica, a engenharia de materiais há 20 anos atrás, é completamente diferente do que nós temos hoje. Isso é resultado de quê? De uma série de ações estratégicas, cautelosas, mas muito bem planejadas ao longo do tempo. Então, acho que o recado essencial para os alunos é planeje bem, tenha certeza daquilo que você vai fazer e aproveite os 4 anos de doutorado, que você provavelmente não vai fazer 2 doutorados na vida, se for fazer, tem alguma coisa errada, né? Aproveitem esses 4 anos da melhor forma possível, com a maior intensidade possível, né? Aproveite cada momento, cada trabalho extra que chega para você fazer, todos os finais de semana, né? Se dediquem, vale a pena depois vocês olharem para trás, né? E ver que, eu tenho uma formação que me dá condições de brigar de igual para igual na minha área de conhecimento em qualquer lugar do mundo. Eu estou formado e estou apto a trabalhar no Brasil, a trabalhar na América Latina, a trabalhar na Europa. Então, isso é muito importante e faz com que a universidade cumpra a sua missão efetivamente. Não é uma assinatura, não é um toque de caixas, né? Mas por trás de cada um de vocês, como o Tiago disse, tem um batalhão de gente trabalhando, né? E na CAPES, que nem conhecem vocês, só vê o nome e uma cartinha chegando lá, né, para deliberar sobre uma coisa, sobre a outra, para autorizar uma bolsa, para tirar. E agora, nesse momento da pandemia, eu nunca assinei tanto documento, nunca liguei tanto
para lá para conseguir resolver os problemas mais diversos possíveis, né? Todo dia, sem exceção, me aparece aqui uma situação que eu nunca tinha visto. E a gente precisa resolver. Então, obrigado, Ana, obrigado, Pedro, por receber nossos alunos aí. Parabéns aos meninos, mas lembrem, vocês ainda não terminaram o doutorado, hein? Então, ainda tem etapas a serem cumpridas, que passa por uma redação excepcional de uma tese, né? De preferência em inglês, para seja lida com mais facilidade, e um bom inglês que vocês têm condições de fazer. A tese, documento final, ele é extremamente importante, porque é ele que fica registrado nas bibliotecas, é ele que as pessoas leem, né, e que vão referenciar e vão saber, né, efetivamente, para a gente conseguir medir o quão efetivo foi, do ponto de vista científico, tecnológico, aquela tese que foi financiada com os recursos do governo brasileiro, com a colaboração do governo alemão, no caso, vocês que foram para a Alemanha ou de qualquer outra instituição. Então, esse documento precisa ser muito primoroso, né, muito bem cuidado. A gente tem que cuidar como cuida aí dos nossos filhos, né? Por isso que Ana já levou um recém-nascido para a Alemanha, né? Botou embaixo do braço e foi embora, né? Foi lá, ficou lá comigo lá o tempo todo. 4 meses, chegou com 4 meses. Então, muito obrigado, Ana. Obrigado a todos vocês. Obrigada, Rubens. Eu que agradeço aí por todo o apoio, né? Todas as palavras sábias aí. Eu queria só, talvez, complementar bem rapidinho com relação a essa questão da língua, do apoio, assim, no PPGC, inclusive, né, é oferecida, gente, às vezes, eu não sei, assim, todo semestre não, mas, tipo, são oferecidas disciplinas em inglês, inclusive, para vocês já irem, desde o início da tese, já irem, né, se acostumando ali, né, a trabalhar, inclusive, termos técnicos, né, em inglês, tá? Só queria dar esse lembrete aqui. Bom, mas acredito que finalizamos, né, gente? Acho que podemos chegar ao final aqui, Rubens? Sim. Pronto. Então, gente, olha, agradeço muito a presença, né, de todos aqui, tá? Continuamos à disposição para qualquer dúvida. Agradeço aos alunos por todas as apresentações, a equipe da PPG, né, como eu coloquei aqui anteriormente, Rubens, Márcia, Mauriceia, Álcio, tá? Agradeço demais ao Pedro, que deve estar aí quase 10 horas da noite, Pedro, em Berlim. Agradeço demais por todo o apoio. 9h30, não, ainda está tranquilo. 9h30. Durante o projeto, a nossa recepção aí, todo o apoio, inclusive nesse tempo, né, excepcional que a gente teve aí durante essa pandemia. Muito, muito obrigada mesmo. E agradecendo também, né, ao coordenador desse projeto Auto Reparo, o professor Daniel também. Agradeço também a todo o apoio. Bom, era isso, gente. Finalizamos, tá? Muito obrigada por tudo. Era isso. Tchau. Tchau, boa noite a todos. Boa noite.